Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí por estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus bem alto aí. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler somente a primeira parte do versículo. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, nós estamos diante de Ti, porque nós acreditamos, nós confiamos na Tua palavra e nós queremos ouvir o Teu Evangelho nesta noite, Pai. Por isso venha de encontro às necessidades do Teu povo, venha de encontro às necessidades da Tua igreja, Pai, e que o Senhor fale ao coração de cada um aqui representado. Eu não sei o que eles vieram buscar, eu não sei o que eles precisam ouvir, mas o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um aqui representado. Por isso, nesta hora, Senhor, eu apresento diante de Ti estas vidas, Pai, e eu peço que o Senhor use a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, para falar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, para ensinar o Teu povo, Pai, e que o Senhor venha de encontro as vidas aqui nesta noite, e que o Senhor venha fazer milagres, manifestar sinais, prodígios e maravilhas neste lugar, e que nós possamos ouvir testemunhos da Tua palavra e da Tua presença, Pai. Que eu diminua nesta hora, mas o Senhor cresça na vida de cada um aqui representado, é o que eu te peço e já te agradeço, para a honra e glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Igreja, a grande luta das nossas vidas nesses dias que nós estamos vivendo é a luta contra a nossa mente, contra o nosso pensamento, sobre aquilo que quer fazer com que você desista, aquilo que muitas vezes quer fazer com que você não aceite o que Deus tem para a sua vida. E pior, pessoas muitas vezes usadas pelo maligno, tentam fazer com que você ponha na sua cabeça aquilo que você não é. Mas eles ficam ali falando que você é, para que você memorize aquilo e para que você sofra com os seus pensamentos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem vários estudos relacionados a isso que dizem que levantamentos feitos com pessoas doentes, as pessoas que têm uma fé, as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que têm pessoas intercedendo, orando por elas, têm muito mais chances de cura e de sair daquela situação do que as pessoas que são ateus, aqueles que não creem em nada, aqueles que não se apegam em nada. Por quê? Porque aqueles que têm uma fé, eles mentalizam, eu vou vencer. Eles mentalizam, essa doença está aqui, mas ela não me pertence. Pessoas vão lá, como nós fizemos agora, com a unção com óleo na hora da oração das ofertas, e pessoas vão lá com esse mesmo óleo e ungem a pessoa e falam assim, você vai ser curada em nome de Jesus. E a pessoa pega aquilo e fala, eu vou ser curada. E elas têm muito mais chance. Isso são estudos, isso são testes que foram feitos de serem curadas, porque elas acreditam naquilo que foi falado para elas, elas confiam naquilo que foi dito para elas. Igreja, se nós acreditássemos e confiássemos em metade das promessas que tem na Bíblia, nós seríamos muito melhores. Mas muitas vezes nós acreditamos naquilo que os outros falam, acreditamos naquilo que o mundo prega, acreditamos naqueles que querem a tua desgraça, naqueles que querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Igreja, se você não blindar a sua mente, os seus pensamentos, se você não cuidar das janelas da alma, são os ouvidos e a sua visão, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir crescer,
Porque o mundo ele está aí para alimentar você com catástrofes, com dificuldades, com problemas, com aflições. O mundo está aí para isso. E muitos ingredientes para que nós tenhamos uma vida sufocada, sem alegria e ansiosa, estão sendo diariamente jogadas para que você pegue, para que você aceite. Um dos ingredientes que muitas vezes tem sido aí lançado para que nós tenhamos uma vida sufocada, são pensamentos de morte. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo, é melhor eu parar com tudo isso, é melhor eu me suicidar, não vou fazer falta para ninguém. Pensamentos de morte, que são ingredientes que ficam ali na mente da pessoa. Eu já falei várias vezes aqui e bato nesta tecla porque eu acredito fielmente nisso. Não tem lugar nenhum que diz na Bíblia, mas eu acredito nisso, que um suicida, depois que ele pula, vamos dar um exemplo de um suicídio de um prédio, de uma ponte. Eu acredito que a hora que ele salta, aquele que ficava ali na sua mente dizendo, você não serve, você não presta, se mata, resolve logo isso, tira a sua vida. Eu acredito que a hora que a pessoa toma a atitude de pular, aquela voz sai, aquele demônio sai, e a pessoa vê que ela fez algo errado e que ela não consegue voltar atrás. Porque aquilo, igreja, não te pertence. Aquilo é o mundo te sufocando. Aquilo são ingredientes que entram na sua alma para te fazer errar, para te fazer pecar, para te fazer ir para o inferno. Outro ingrediente que tem sufocado, tirado a alegria e deixado a vida de pessoas muito ansiosas é o desespero. Desespero em momentos difíceis, desespero em momentos complicados. São momentos que você precisa parar. E não se desesperar, mas você precisa parar. Igreja, todos nós temos momentos de desespero. Momentos de ansiedade, momentos de lutas, momentos onde nós somos sufocados pelas coisas que o mundo tem nos oferecido. E é nesses momentos de desespero que você precisa parar. Não domingo passado, porque a pastora que ministrou domingo retrasado, eu falei sobre a vida de Jó. Os seus 3 amigos ali questionando e falando, você pecou, você errou, você nunca viu um justo passar por isso, você está passando por isso porque você pecou. Mas um homem chega para ele e fala, Jó, por um acaso isso que você está passando não é um tratamento de Deus com você? Por um acaso essa situação que você está vivendo não é algo de Deus para você? Ainda não sei se vocês lembram o versículo que nós lemos. Esse amigo de Jó fala para ele assim, para, aquieta, ouve a voz do teu Deus, e veja o que ele quer te ensinar. E nós lemos naquela mesma página, porque mudou só o capítulo, no capítulo 1 versículo 1 do capítulo 40, se não me engano, aonde a Bíblia fala assim, então Deus falou com Jó. Igreja, muitas vezes nós temos nos desesperado. Tem até uma conotação mundana que fala assim, é a tempestade no copo d'água. Você tem que parar, você tem que analisar, vai para um lugar tranquilo e para tudo. Sem influência de pessoas, sem influência da desgraça da televisão, sem influência da desgraça do teu celular, senta. Igreja, uma coisa que eu gosto muito, eu acho que muitos aqui que me conhecem sabem disso, eu gosto de água, eu gosto de rio, eu gosto de mar, eu gosto de água. O meu sonho, se um dia Deus permitir, é morar de frente para a represa.
é fazer um sobrado e meu quarto virado para a represa, para mim ficar olhando a água. Eu amo. E quando eu estou sufocado, quando eu estou desesperado, eu desligo meu celular. Muitas vezes eu vou de bis, coloco dentro da bis, e sem nada no bolso, sem relógio para ver tempo, eu sento e fico olhando a água. Fico olhando ela passar. Fico ali horas. Eu não vou lá limitado a tempo. Eu fico ali horas, eu fico ali olhando, eu fico ali, e aquilo vai me dando uma paz, aquilo vai me dando uma tranquilidade. Sabe o que eu estou fazendo, igreja? Blindando a minha mente, blindando aquilo que faz toda a máquina funcionar, porque assim como eu penso, assim eu sou. E se eu deixar entrar no meu coração que eu não sirvo para nada, daqui a pouco eu estou me suicidando. Se eu deixar entrar no meu coração o desespero, eu perco minha casa, eu perco minha família, eu perco meus amigos. Eu preciso entender os ingredientes que sufocam a minha vida. Você precisa entender aquilo que o inimigo tem entulhado na tua vida para te fazer se desesperar. Outro ingrediente que tem trazido muita dificuldade na vida das pessoas, e muitos de vocês conhecem ou até são pessoas negativas. Alguém conhece uma pessoa negativa? Meu Deus do céu, pessimista, uma boa palavra também. Tudo vai dar errado. Tudo é conspiração de Satanás. É o anticristo, é a nova ordem, é não sei o que, é não sei o que lá. Ai, porque nós precisamos preparar. Esses dias eu falei para uma pessoa: filho, você precisa se preparar para ser arrebatado, não para passar por isso, infeliz. Arrebatado, levado. Se você se preparar para a nova ordem, para isso, para aquilo, para que você vai ser arrebatado? Ah, pastor, mas e se o arrebatamento não acontecer? Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe que você estava esperando. Ele vai te guardar, Ele vai te libertar. Quando aconteceu o dilúvio, Ele não guardou a família de Noé? Sim ou não? Quando aconteceu as pragas no Egito, Ele não guardou o povo de Israel que estava na terra de Gozém? Sim ou não? Sim. Esse é o Deus que eu sirvo, que nos momentos de dificuldade Ele vai me guardar na sombra das suas asas, como uma galinha cobre os seus pintinhos. Mas a pessoa negativa, a pessoa é pessimista, ela não compra mais, não vende mais, não trabalha mais, não faz nada porque vai acontecer. Mas que hora que vai acontecer? Que hora que isso vai acontecer? Então eu vou deixar de ministrar, eu vou deixar de pagar o aluguel, porque vai acabar o mundo daqui 2 semanas. Para que eu vou pagar aluguel? Vamos pegar o dinheiro, vamos comer japonês, né? Vamos se alimentar. Pessoas pessimistas, pessoas negativas, tudo dela é ruim, tudo dela não presta. Igreja, enquanto muitas vezes a pessoa negativa reclama de tudo que está à sua volta, de tudo que a envolve, tem alguém orando para estar pelo menos onde essa pessoa está. Tem alguém clamando, pelo menos para comer as migalhas que caem da mesa dessa pessoa. Mas o que aconteceu? Ela deixou aquilo entrar na sua mente, ela deixou aquilo entrar no seu coração, a negatividade. E pessoas que vivem com ódio no coração, pessoas que deixaram a mágoa entrar no coração. Eu já falei aqui, não é nada novo para ninguém. Eu cancelei várias pessoas que falam de política do meu Instagram. Cancelei. E do meu Facebook eu tenho excluído muita gente também. Sabe por quê? Me deixa com raiva, me deixa com ódio. Porque tem muita gente que precisa, e esses caras são egoístas, esses caras são ruins. Mas o que eu vou resolver? Fala para mim. O que a minha raiva vai resolver? Fala para mim. O que o ódio vai fazer? Nada.
só vai, ou até brinco, né? O ódio é um veneno que eu tomo querendo que o outro morre. Então não vai adiantar nada. Para que eu vou ficar alimentando a minha alma? Para que eu vou ficar alimentando a minha mente, os meus pensamentos com isso? Se eu não vou mudar nada, se eu não vou conseguir resolver nada. São ingredientes que o inimigo prepara para alimentar o seu coração, a sua mente com coisas ruins e fazer com que você não alcance tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. São coisas que o inimigo coloca ali para que você não alcance vitórias. Igreja, Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4. E quando ele acabou o jejum dele, quem que aparece para ele? O próprio chifrudo. E ele chega e fala assim: se você é o Cristo, e se por essas palavras, você pode ler na sua Bíblia, você entende que ele não sabia que Jesus era o Cristo, ele tinha suas dúvidas. Ai pastor, mas como assim? Igreja, quantos homens apareceram no Antigo Testamento fazendo milagres? Fala para mim. Quantos homens fizeram grandes coisas no Antigo Testamento? Nós podemos citar Elias, nós podemos citar Eliseu, nós podemos citar até o grande Davi. Ele não sabia que Jesus era o Messias. Então ele fala: se você é o Messias, diga para esses pães se tornarem, para essas pedras se tornarem pães. E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do nosso Deus. Aí o Satanás, igreja, ele vem e ele quer colocar no coração de Jesus ganância. Ele quer colocar nos pensamentos de Jesus empoderamento. Ele fala: tá vendo tudo isso aqui que o teu olho alcança? Coloca ele lá no pináculo do templo. Se prostrado me adorares, eu te dou tudo. Porque tudo me foi dado, eu te entrego tudo. Sabe o que ele queria colocar no coração de Jesus, igreja? Ganância, poder. Eu vou dominar sobre tudo isso. Sabe por que Jesus não caiu naquela tentação, igreja? Tentação essa que muitos de nós aqui cairíamos, se não todos. Se não todos. Porque nós queremos ser exaltados. Nós temos pensamentos de grandeza. Nós temos vontades de ser adorados. Nós temos isso. Sabe por que Jesus não caiu? Ele sabia do propósito dele. E ele não deixou aquilo entrar no seu coração. Ele imediatamente repreende Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas nós muitas vezes aceitamos as coisas que as pessoas falam. Igreja, sabe qual que deveria ser a nossa atitude? Alguém vem e fala para você, principalmente as mulheres têm mais dificuldade com isso. Homem é assim, o cara chega e fala: e aí magrelo? Ele fala: e aí, tudo bem? Corno. Aí o cara fala: legal, tá tudo bem. E aí, amiga? Homem é assim. E aí, careca? Legal, barrigudo, tá tudo bem. Agora a mulher se chega: e aí, gorda? Ela: gorda? Me falando de gorda? Não olha mais na minha cara. Mulher é diferente. Só que a hora que uma pessoa chegasse e falasse isso para uma pessoa, ela deveria falar assim: está amarrado, Satanás, sai de perto de mim, não aceito isso não. Ai, você está muito magra, se é muito magra, é muito magra, se é muito gorda, é muito gorda, se está no meio, é porque está um pouquinho acima do peso. Sempre vai ter uma dificuldade, e nós aceitamos. Jesus aceitou? Afasta-te de mim, Satanás, vai para longe de mim, Satanás. Sabe por que nós vivemos muitas dificuldades e problemas? Porque nós aceitamos aquilo que o inimigo quer pôr na nossa mente, aquilo que o inimigo fala que nós somos. Igreja, tem pessoas que não são dotadas de beleza, mas têm uma condição financeira e andam firmes, confiantes, mas são feias demais, e com um mulherão do lado. Mas é por causa do dinheiro, pastor. Não é, muitas vezes é porque a pessoa confia nela, ela acredita nela. E outras, no mesmo patamar, às vezes abaixam a cabeça, andam cabisbaixos e nunca conquistam nada, porque aceitou aquilo que o inimigo tinha para a vida delas.
negatividade, ódio. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, medo. Quantas pessoas têm medo de fazer as coisas, igreja? O nosso tempo aqui na terra é tão curto. A nossa passagem por aqui é tão breve. Se você ficar com medo de conquistar alguma coisa, você nunca vai chegar lá. Se você ficar com medo de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, de fazer algo, você nunca vai conseguir. O seu medo, os seus pensamentos de medo vão te limitar. Porque assim como pensou, como imaginou na sua alma, na sua mente, assim é. Ai, vou quebrar, ai, vou ter prejuízos. É lógico que eu sempre falo, faça aquilo que está no seu alcance, para depois não gerar para você uma preocupação, uma dívida. Faça aquilo que está no seu alcance. Eu trabalho com vendas, eu trabalho com financiamentos, e às vezes você vê pessoas com 19 anos, igreja, que chega lá, está pior que pau de galinheiro. Está tudo ferrado, no perdão da palavra, está tudo fudido. Eu falo, gente, com 19 anos. Ah, eu quero financiar. Quanto você tem de entrada? Nada, tem que fazer sem entrada. Mas como assim? Eu não fui o melhor economista nas minhas economias, mas o que eu ia comprar, eu sempre tinha minha entradinha. Tanto é que muitos dos meus carros, acho que se não praticamente todos, era consórcio. Eu fazia o consórcio, ia, dava 50% de lance, contemplava. Um carro só eu comprei 100% financiado, que foi um Siena em 2011, que eu tirei 0. Mas por que eu comprei 100% financiado? Porque eu peguei todo o dinheiro do outro carro que eu tinha quitado e investi na minha casa. Eu fiz uma reforma. Então assim, não foi uma loucura. Eu fiz de muito caso pensado. Eu avaliei todas as possibilidades, e aquele Construcar lá era um juros exorbitante. Eu falei, não, é melhor eu vender o carro e comprar um carro financiado do que eu fazer essa loucura. Mas se eu não faço, se eu deixo o medo me limitar, igreja, eu não tinha comprado um carro 0. Se eu deixo o medo me limitar, eu não tinha reformado a minha casa. Se eu deixo o medo me limitar, eu não tinha feito nada. Mas eu falei, não, eu posso, eu estou dentro do meu orçamento, eu consigo fazer, vamos fazer. Ah, mas está vindo aí uma crise, está vindo aí uma dificuldade, ai, o país, irmãos, isso sempre vai existir, sempre vai ter, nunca vai passar. Agora, se você ficar se limitando e deixar isso entrar no seu coração, você não vai vencer, você não vai alcançar. Outra coisa que é um ingrediente que tem trazido vidas sufocadas, tem trazido pessoas sem alegria, tem mantido pessoas ansiosas, é a comparação. A desgraça do Facebook e do Instagram fica mostrando vida de pessoas que não existe, porque aquilo não existe, é falso. Mas as pessoas ficam ali, ai, olha o fulano, olha o ciclano, e eu aqui travado, eu aqui que não vou, ficam se comparando, comparam o seu casamento, comparam a sua vida, comparam os seus negócios, comparam a sua casa, ficam ali comparando todas essas coisas, e o inimigo está ali, está vendo, melhor que você, está vendo, está vivendo melhor que você, e aí a pessoa começa a fazer uma comparação consigo mesma, e começa a gerar dentro do seu coração, na sua mente, pensamentos, como eu já falei aqui, de ódio, de mágoa, de negatividade, de desespero, porque quer alcançar, mas não consegue. Igreja, pessoas ficam se comparando com outros que às vezes já têm. É a mesma coisa, a Simone comentou aqui, e é uma realidade. Segunda-feira que vem, não segunda-feira que vem, nós completamos 6 anos. Nós somos uma criança. Não dá para mim me comparar com uma igreja que tem 2, 3 mil membros e tem 20, 30 anos de existência. Não dá para mim me achar melhor do que os outros que passaram pelo processo
e eu querer pular as etapas do processo. Não dá para mim ficar me comparando. Uma vez uma pessoa me falou assim: por que você me excluiu do seu Facebook? Eu falei: porque eu não quero ficar olhando o que você está postando. Ah, mas eu posto as coisas da igreja. Eu falei: eu sei, mas Deus me colocou num lugar onde eu estou pagando um preço, eu estou sofrendo. E aonde eu estava, que é onde você está hoje, está bem, está estruturado. A gente luta, não é? Os irmãos aí sabem, com o nosso louvor, não é assim? É uma luta tremenda. A gente luta com a nossa igreja pequena, a gente luta para fazer as coisas, a gente luta todo mês para pagar o aluguel. É a minha realidade. Agora eu vou ficar me comparando com igreja de 30 anos, com igreja de 20 anos. Não dá, igreja. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com medo, eu vou ficar com desespero, negatividade. Ah, eu não devo ser um bom pastor, eu não devo estar fazendo as coisas direito. Não é assim. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou alimentando minha alma. Se aquilo que eu estou vendo me atrapalha, eu sumo com ele da minha frente, para mim não ver mais. Como diz os antigos, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Igreja, mas muitas vezes nós deixamos esses ingredientes entrar na nossa alma. Deixamos esses ingredientes entrar nas nossas vidas. Outro ingrediente que tem deixado pessoas desesperadas, deixado pessoas sem alegria: intrigas. Fica falando picuinha aqui, picuinha ali, falando mal aqui, falando mal ali. Ficam fomentando as coisas. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, e alguns fariseus, saduceus estavam vendo aquela situação, e um falando para o outro: ele expulsou por Beelzebu, ele é o principal dos demônios. Jesus olhou para eles e falou assim: a casa dividida não subsiste. O dia que Satanás se dividir contra ele mesmo, o inferno acaba. Mas por causa da tua palavra, das tuas intrigas aí, vocês não têm mais salvação. Vocês pecaram contra o Espírito Santo. Todo pecado contra o Pai será perdoado, todo pecado contra o Filho será perdoado, pecado contra o mundo será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês acabam de se tornar como Satanás, um pecador eterno. Não vai ter perdão para vocês. Sabe por quê, igreja? Por ficar falando, por ficar fazendo intriga. E tem pessoas que amam uma picuinha, que amam uma falatória, os falastrões, aí não sabe por que a vida não vai para frente, não sabe por que a vida está desgraçada, e desgraçada não é nem um palavrão, porque está lá em Apocalipse capítulo 3, é uma vida sem graça. Não sabem porque vivem uma vida sem graça, não sabem porque vivem uma vida derrotada, não sabem porque que o marido não dá valor na sua casa, não sabem porque que a esposa não dá valor na sua casa, porque vivem uma vida de intriga, e às vezes falam tanto que daqui a pouco falam contra o Espírito Santo, falam tanta asneira, que daqui a pouco fala contra o Espírito Santo. E no próprio texto que eu citei eu posso falar, Jesus falou assim: vocês me empurraram, vocês cuspiram em mim, vocês me negaram, e nada disso foi imputado para vocês como pecado, mas a palavra que vocês disseram agora, condenou a vida de vocês. A palavra que vocês falaram agora, acabou com a vida de vocês. Igreja, e tudo isso que eu acabei de falar, que as pessoas tomam para si, deixam elas amarguradas, rancorosas. Aí elas jogam para as outras pessoas as suas frustrações. É por isso que às vezes você pega uma pessoa na fila de banco que briga por qualquer coisa. É por isso que você pega às vezes no trânsito uma pessoa que sai brigando com todo mundo. Não é você o problema, não é o trânsito o problema é a mente dela. O problema é que ela está transferindo para outras pessoas as suas frustrações. Sabe por quê? Porque ela vive uma vida sem alegria, ela vive uma vida sufocada.
ela vive uma vida ansiosa. Ela vive uma vida de problemas, porque ela deixou a mente dela ser atacada. Ela deixou a mente dela ser bombardeada. Eu não gosto de falar de mim, eu acho que pregação você tem que falar do que está na Bíblia. Mas igreja, aquilo que não te agrega, aquilo que não te faz crescer, aquilo que não te faz avançar, você não aceita. É fofoca, é picuinha, é situações que envolvem outras pessoas, sai fora. Não quero saber disso aqui. Eu já passei por várias situações na minha vida, onde as pessoas querem falar, querem te dar razão, ou dar razão para outra parte. Eu fui muito claro para algumas pessoas, tanto é que eles nem estão mais comigo hoje. Eu não quero, se for para você vir na minha casa para falar isso, eu não quero. Ah, mas é porque eu acho. Não, o que você acha não me vale nada. Eu não quero ficar ouvindo, porque ficar ouvindo isso aí não vai me resolver nada. Só vai me colocar na minha mente pensamentos de ódio, de mágoa, de vingança, e eu não quero. Eu prefiro deixar a vingança na mão daquele que tudo sabe, tudo conhece, e é justo, que é o próprio Pai. Eu não vou ficar entrando nisso. Igreja, mas nós somos perito em entrar em problema. Amamos ouvir picuinhas. Amamos ficar em roda de escarnecedores. Como diz lá em Salmos capítulo 1, não se ajunte nesses lugares, não se assente nessas rodas, mas as pessoas ficam lá, fazendo picuinhas, falando mal uns dos outros. Daqui a pouco vai falar mal de alguém que está fazendo a obra de Deus, que está fazendo a vontade do Pai, e lá em cima pode ser decretado: o anjo que está com o livro da vida aí, risca o nome daquele infeliz lá, que ele não vai entrar aqui não. Aquela praga lá, a praga do Egito, vamos eliminar aquela encrenca daqui. Por quê? Falou demais. Falou demais. Entrou num lugar que não poderia entrar. A semana passada eu também falei, a semana retrasada, né? Eu também falei, cuidado na hora de bater na rocha, porque a rocha pode ser Cristo. Moisés foi lá e pá na rocha. O que Deus falou para ele? Não vai entrar na terra prometida, porque não era para bater na rocha, era para falar com a rocha, era para dar ordem para a rocha. Mas agora você não entra na terra prometida. E Moisés entrou, igreja? Não. Moisés, sobe ali o monte ali, ó. Olha lá, tá vendo? Tudo a terra prometida. Você não vai entrar. Não entrou. Não entrou. Igreja, cuidado. Cuidado com os seus pensamentos. Ah, pastor, como que eu faço para viver uma vida plena, uma vida com significado, uma vida legal? Pensamentos de paz. Pensamentos de amor, de bondade, pensamentos de esperança, pensamentos de fé. Eu posso estar vivendo, passando um momento difícil da minha vida, mas vai passar. Eu tenho esperança que vai chegar dias melhores. Eu tenho esperança que Deus vai me ajudar. É isso que eu tenho que nutrir a minha alma. E como eu faço para fazer isso, igreja? Palavra de Deus, cultos, ouvir as ministrações, alimentar a sua alma de coisa boa. Agora ficar alimentando a sua alma de Instagram, de Facebook, de podcast, essas coisas erradas aí, só vai te levar para desespero, para amargura, para comparações. Enche a sua vida da palavra de Deus, igreja. Enche a sua vida da presença do Senhor. Nós temos que entender, vamos ler um versículo que está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, fala assim comigo, guardará
os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. Igreja, isso aqui te traz paz. E guarda, como eu fiz vocês falar junto comigo, o seu coração. O que ele está falando? Coração, pensamento, vontade, desejo, emoção, sentimento, é a próxima palavra lá, ó. Quando nós nos alimentamos da vontade de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, da paz que vem de Deus, escolhendo, e eu vou ler para vocês, vocês vão entender isso, escolhendo não me comparar com outros, escolhendo não me rebaixar, escolhendo não ter pensamentos negativos, escolhendo não ter medo, escolhendo não ser ansioso, escolhendo, vamos ler lá mais algumas palavras que nós falamos lá, ter intrigas, causar intrigas, escolhendo, nós vamos viver tranquilo. Ah, pastor, mas é tão difícil. Vamos ler o versículo de baixo? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso você pensa. É simples, não é? Ou tem que desenhar? É coisa boa, vamos pensar. É coisa que é legal, agradável para mim, vamos pensar nisso aí também. Ah, eu não posso, eu não consigo. Opa, pensamento de negatividade, não quero, não vou pensar. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou viver o melhor desta terra. Eu posso estar passando por um momento de dificuldade, mas eu sou confiante que vai dar tudo certo. Igreja, eu posso escolher o que eu vou pensar. Eu posso escolher o que eu vou falar. Eu posso escolher. Mas deixamos os ingredientes de Satanás entrarem na nossa mente, entrarem no nosso coração. Deixamos as coisas do inimigo entrar no nosso coração. Deus falou assim para o povo judeu, ó, vai lá, toma aquela cidade lá, e tudo que tiver na cidade, ouro, prata, bronze, roupas, vestimentas, é despojo do Senhor. Vocês não vão pegar nada, tudo é despojo do Senhor. Então tudo que vocês conquistarem lá, vocês vão trazer para a casa do Senhor. Foram lá, venceram a guerra, uma guerra que era invencível a olhos humanos, porque era um exército muito maior do que o povo judeu. Mas teve um homem chamado Acã, que viu lá alguns ídolos babilônicos, algumas vestimentas, e guardou, falou, isso aqui eu vou guardar para mim. Aí foram contra uma cidadezinha pequena. Aí Josué falou assim, não precisa nem o exército todo, viu? Só pode ir 1/3 do exército, porque lá é pequenininho, lá vai ser fácil. Perderam a guerra, morreram muitas pessoas. Mandou a segunda parte do exército, morreu um monte de gente. Aí ele foi orar, pedir direção. O profeta falou assim para ele, é porque alguém entre vocês, no dia da guerra lá, que o despojo era do Senhor, pegou o que não era dele. Igreja, ele deixou entrar no coração dele que ele poderia fazer aquilo. Ele poderia mexer na parte do Senhor. Aí resolveram, acharam, teve a punição lá que ele era devida, venceram a guerra contra aquela cidadezinha. Aí tinha uma cidade grande também para conquistar. Deus falou, pode ir lá, conquiste a cidade, tudo que tiver na cidade, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, roupas, púrpura, tudo, despojo de vocês. Tudo para vocês, não quero nada, pode pegar tudo para vocês. Igreja, se Acã tivesse esperado, eles teriam vencido a próxima guerra, sem problema nenhum, sem morte de pessoas, teriam vencido a segunda guerra, a terceira, no caso, ele teria pego
muito mais do que ele pegou, um simples vaso e uma simples manta lá, um simples lençol, nem lembro certinho o que é. Mas o que acontece, igreja? Ele ficou pensando, é tão bonito isso aqui, né? Eu vou pegar. Mas era do Senhor, não era dele, não era para pegar. Como ser confiante, pastor, em meio a tantas dificuldades que nós vivemos nesses últimos tempos? Vamos ler lá 1 Pedro? Abra comigo lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Como ser confiante no meio de tantas lutas, pastor? Como eu vou blindar a minha mente? Como eu vou fazer para não ficar pensando essas coisas? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Primeiro, humilhação. Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua presença, eu dependo do Teu Espírito Santo, eu dependo de Ti para tudo. Segundo, confia que tudo existe um tempo para todas as coisas. Não é no seu tempo, não é na hora que você acha que deve ser. Às vezes esse momento que você está passando é o momento de lutar, é o momento de batalha, é o momento de pagar o preço. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Nós sabemos que Jó ficou lá um tempo sofrendo. Nós sabemos que Davi ficou lá, mesmo sendo ungido como rei por Samuel, fugindo de Saul, até ser coroado. Nós sabemos que Jesus pagou um preço alto, um tempo de sofrimento, de angústia, inclusive pregado numa cruz, até ressuscitar e vencer todo o maligno nos reinos celestiais. Nós não conseguimos enxergar, mas foi o que ele fez. Mas existe um tempo. Nós gostamos de falar da conversão de Saulo, que nós conhecemos por Paulo, que escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, mas poucos sabem que depois de Damasco ele teve que fugir. E ele ficou na cidade de Tarso, esquecido aproximadamente por 2 anos, sem ninguém se lembrar dele, mesmo depois da conversão. Até que um dia precisaram de uma pessoa para fazer um evangelismo um pouco mais longe, falaram, lembraram de Saulo, tem Saulo lá, vamos buscar ele. E aí é o Paulo que nós tanto conhecemos. Mas nós lemos a Bíblia, e por ela ter a história da pessoa de começo, meio e fim, tudo ali muitas vezes em um capítulo, nós achamos que a nossa também é assim, não é assim? Aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Vai acontecer com você, eu declaro em nome de Jesus. Mas no tempo de Deus, não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Outra coisa que nós precisamos entender, depois desse tempo de sofrimento, que é a terceira coisa desse versículo, Ele vos exaltará, vai te colocar por cima, por cabeça, e as pessoas vão olhar para você e vão ver a vitória, vão ver que Deus é bom. Versículo de baixo, como que eu vou vencer, pastor, no meio de tantas lutas? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Para que você vai ficar ansioso? Para que você vai ficar preocupado? Você resolve alguma coisa? A Bíblia fala assim, pela tua ansiedade, você consegue colocar 1 centímetro na sua altura ou diminuir 1 centímetro dela? Sim ou não? Pela tua ansiedade, você consegue acrescentar 1 dia de vida ou tirar 1 dia de vida? Não. Deus sabe os dias da tua vida certinho. A hora que chegar o dia, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O único cara que eu vi que fez alguma coisa no dia que foi determinada a sua morte foi o rei Ezequias. O que ele fez? Ele virou para a parede e falou, Senhor, lembra-te da minha vida, lembra-te da minha fidelidade contigo. E aí a Bíblia fala que o profeta nem havia saído ainda. Deus fala, volta lá e fala para ele que eu acrescentei 15 anos de vida. Não é assim? Todo mundo lembra? Sim ou não? Mas foi o profeta, foi o rei que conseguiu fazer, igreja? Ele clamou a quem conseguia, ele pediu para quem conseguia.
Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos fazer agora um paralelo desse texto aqui que nós vemos em 1 Pedro, lá com Mateus 6. Cuido dos passarinhos, sim ou não? Nenhum deles morre de fome, assim ou não é? Cuido dos lírios do campo, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Igreja, lança a tua ansiedade diante do Senhor, coloca diante dele e espera. Eu sei que o tempo às vezes é complicado. Vou falar de tempo para vocês. Deus chega para Abraão e fala assim: vou te dar um filho da tua geração, da tua descendência, eu vou fazer uma grande nação. Quantos anos demorou, igreja? 25 anos. Qual que era a situação de Abraão quando ele engravidou Sara? 99 anos, idoso. Pode alguém com 99 anos fazer filho, igreja? Vocês mulheres, pode uma mulher com 75 anos dar luz a um filho? Não. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele consegue fazer. Mas nós ficamos ansiosos, nos comparamos. Aqui na igreja nós temos algumas advogadas recentes, né? Algumas advogadas que se formaram agora. Não dá para se comparar com aquelas que já estão no mercado há 20, 30 anos, ganhando super bem. Você está gatinhando, você está começando. Tudo tem um começo na sua vida. É que nem andar de bicicleta, igreja. Você começa, leva uns tombos ali, uns ralados, daqui a pouco você está até empinando de bicicleta. Mas você tem que começar. Mas hoje, com esse mundo que nós vivemos, nós nos comparamos demais, achamos que devemos ser rápidos demais. Aí no versículo de baixo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Simples assim, igreja. O diabo está ali, ó. Você não presta, você não serve, você não vai dar certo, você é pior do que o fulano, porque o fulano está ganhando bem e você não. Você é magro, você é gordo, você é baixo, você é alto, você é careca, você é cabeludo. Ele está ali o tempo todo. E algumas pessoas vão fazer o que, igreja? Jogar aquilo para o coração, jogar tudo esse lixo para a mente, e vão ficar com raiva da vida, com ódio das pessoas, com mágoa, com ressentimento, com ansiedade, com rancor no coração. Tudo por quê? Porque assim como imaginou a sua alma, assim é. Você tem isso, você tem aquilo. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com carro desde 1997. E eu sempre fui um apaixonado por carro. E uma coisa que eu sempre ouvi no meu meio, no meio de veículos, no meio de compra e venda de carro: quem desdenha, quer comprar. Quem desdenha, quer comprar. O cara que chega pondo um monte de defeito, ele quer aquele produto, só que ele quer pagar barato. O diabo, ele quer a tua vida, ele quer esse produto chamado alma, que está dentro do seu corpo, e que faz você ter vida, só que ele quer pagar barato. Ele fica desdenhando, porque ele quer você é muito importante para ele, porque ele quer tirar mais um do reino de Deus, ele quer fazer com que mais um desista. Mas muitas vezes as pessoas deixam o diabo fazer o que quer, deixam o diabo trabalhar. Nós precisamos, igreja, quebrar essas fortalezas na nossa mente, essas maldições, quebrar isso. E como que nós vamos quebrar, igreja? Aprendendo nos cultos, aprendendo da palavra de Deus. Nós precisamos quebrar esses padrões de pensamentos. Tem pessoas, igreja, que isso já virou um hábito na mente dela.
encucou, enraizou, arraigou, uma palavra mais bonita que está na Bíblia, no coração dela, que ela não serve, que ela não presta. Ela precisa mudar isso. Ela precisa quebrar essa maldição. Você presta sim. E você quer que eu te dou um exemplo, igreja, para você entender o tanto que você é valioso? Você, a sua vida, que o diabo fica o dia inteiro, como nós lemos em 1 Pedro 5,8, em derredor, bramando como um leão, dizendo que você não presta, que você não serve, que você é feia, que você fala feio, dizendo que você não serve para nada. Custou o sangue do Filho de Deus naquela cruz, igreja. Custou o sangue de Jesus. E sabe por que o diabo faz isso? Porque o sangue de Jesus não vale para o pecado dele. Porque o pecado dele é um pecado em corpo glorificado. Nós temos direito a arrependimento. Nós temos direito à redenção. Nós temos direito à salvação. Ele não tem isso. Você precisa quebrar essas fortalezas que têm aprisionado a sua mente. Você é do jeito que Deus escolheu para ser. Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele te deu habilidades que o teu vizinho não tem, só você. E o diabo fica ali com os seus hábitos, com as suas fortalezas, com os seus pensamentos negativos, fazendo com que você pare, fazendo com que você não avance. Quantas pessoas poderiam estar aqui tocando teclado? Quantas pessoas poderiam estar aqui tocando violão? Quantas pessoas poderiam estar aqui cantando? Quantas pessoas poderiam estar tocando a guitarra, que está lá no cantinho, lá, mas ela está lá. Ó. Quantas pessoas poderiam estar tocando a bateria? Mas o diabo fica ali, ó. Você não serve, você não pode, você é pecador, você não exalta o nome do Senhor. E aí a pessoa fala, é verdade, eu não posso. Mas fica fazendo intriga, fica com ódio no coração, mágoas, ressentimentos, pensamentos negativos, comparações, vivendo tudo aquilo que não é para ele. E tudo por quê? Porque não quebra esse hábito. Isso é um hábito, igreja. Isso é um hábito. As pessoas ficam ali travadas naquele mundinho. Eu poderia entrar aqui em vários assuntos, mas o tempo já me é escasso. Mas aqui em Rio Preto, e vocês sabem disso, existem algumas regiões que são dominadas por certas situações, e vocês sabem. Algumas regiões são dominadas por tráfico, sim ou não? Outras regiões são dominadas por drogas, por vícios, porque tráfico é uma coisa. Tráfico é pessoa inteligente, é pessoa que ganha dinheiro vendendo. Agora tem os The Walking Dead, tem os usuários. Outras regiões é dominada por bebidas, por adultério. Aqui se eu falar para vocês assim, onde tem o lugar das meretrizes, vocês falam, tal lugar. Por quê? Porque a região ali é dominada, aquele lugar ali é dominado, são fortalezas que estão ali. E se você ficar ali, você vai ser dominado por aquilo. Então o que você tem que fazer? Sair. O que você tem que fazer? Ir para um lugar melhor, para um lugar maior, onde vai te fazer crescer. Porque muitas dessas coisas, igreja, te impede de avançar, te impede de conquistar. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, reconheça. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho tido pensamentos de morte. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho tido pensamentos negativos a meu respeito. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho feito intrigas. Eu reconheço que eu tenho sentado na roda de escarnecedores. Eu reconheço que eu tenho visto na internet, nas redes sociais, aquilo que eu não deveria. Eu reconheço e eu quero mudar. Eu quero viver algo novo. Eu quero mudar os meus pensamentos, porque senão você vai continuar sendo aquilo que você pensa, você vai continuar sendo atrapalhado por aquelas fortalezas. Pessoas que venceram, pessoas que deram
grandes testemunhos que nós muitas vezes conhecemos, porque a internet também faz isso, né? Traz esses testemunhos. Ouça o testemunho delas. Elas não confiaram na sua mente. Elas não confiaram naquilo que o mundo falava para elas. Elas não confiaram naquilo que as pessoas diziam. E elas acreditaram em si. Não, eu vou fazer. Eu vou confiar, eu vou dar certo. Eu gosto muito de um testemunho de um senhor que é dono de uma rede de lojas de varejo, com mais de 170 lojas, mais de 170 lojas espalhadas no país. Ele fala um testemunho dele. Quando eu era criança, que eu trabalhava, que eu estudava, as professoras, os psicólogos diziam que eu era... Como que é? Eu não sei a palavra certa. Dislético. Dislexo. Eu não conseguia aprender. Eu não conseguia desenvolver. E hoje é o dono de uma das maiores redes de lojas do varejo. Sabe por quê, igreja? Ele conta o testemunho dele. Quando eu entrei na fábrica para trabalhar como ajudante lá, eu acreditei que eu poderia ter uma loja, eu acreditei que eu poderia começar, e eu comecei. Pessoas que mudaram os seus pensamentos, que não acreditaram naquilo que as pessoas diziam, pessoas que fizeram a diferença, mas muitas vezes o que nós fazemos? Ouvimos aquilo que o diabo quer que você ouve. E não ouvimos aquilo que Deus quer que você ouve. Hoje é para estar cheio aqui, ó. Mas cadê os pés de breque? Está tudo na sua casa. Nas suas festas. Nas suas distrações. Nos seus entretenimentos. E depois não sabem por que não dá certo. Não sabem por que a coisa não anda. Não sabem por quê. Que um consegue e ele não consegue, o vizinho alcança e ele não alcança. São as decisões, são aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, é o que você é. Se coloque de pé neste momento, pessoal do louvor, vamos orar, igreja, para quebrar essas fortalezas, como eu disse. Primeiro você precisa reconhecer. Eu reconheço que eu tenho medo, eu reconheço que eu estou vivendo uma vida desesperada, eu reconheço que eu sou negativo, eu reconheço que eu estou com ódio no meu coração por causa de alguma situação, eu reconheço que eu tenho pensamentos de morte, eu reconheço que eu sou incrédulo em certas situações, eu reconheço que eu fico fazendo comparações da minha vida, da minha casa, com outras pessoas. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que fico fazendo intrigas, fofocas, fico em roda de escarnecedores. Eu reconheço. E eu preciso mudar. Eu preciso ter pensamentos de paz, eu preciso ter pensamentos de amor, eu preciso ter pensamentos de bondade, eu preciso ter pensamentos de esperança, eu preciso ter pensamentos de fé. Eu preciso ser confiante. Eu preciso mudar aquilo que está alimentando a minha alma. Feche os seus olhos. Enquanto você confiar naquilo que o mundo diz, que as pessoas dizem, naquilo que o diabo coloca na sua frente para que os seus olhos vejam, você não vai vencer. Sabe o que está escrito? Coloca para nós ali, Arthur, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou entendimento, vai estar ali, para que vocês possam, diga assim, para que eu possa, diga de novo, para que eu possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia. Eu vou desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia, Senhor, graças a Deus.
Não se conforme com aquilo que o mundo fala. Não se conforme com aonde o mundo te colocou. Não se conforme com o lugar que o mundo te colocou. Igreja, o mundo, por causa de inveja, vendeu José como escravo. O mundo, por causa de uma calúnia feita pela esposa de Faraó, jogou José num calabouço, numa prisão. Mas qual que era a vontade de Deus para José? Você vai ser governador, você vai ser líder, você vai conseguir suprir a fome do mundo. Não é o lugar que você está, é o que você pensa. Não é onde o mundo te colocou, é onde você quer estar. Não se conforme com aquilo que o mundo te fala, mas transforme pela renovação da sua mente. E você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Simone vai encerrar que minha garganta...